Ei, maravilhosa! Não, Glória 3 horas da manhã, a tia está toda chique. Não é? Eu falei assim, gente, olha isso! Está toda. Não é? Prazer, minha linda, né? Poder te ver, né? A gente só fala por áudio. Ai, tão bom, tão bom, tão bom. Meu Deus, fui à igreja, fui ao culto, Olha que aí bem. eu vi vestida, fiquei no sofá, orei, fiquei tudo assim, tá? Tal e qual. Que bênção, que bênção. Hoje, antes da gente iniciar, né, quero trazer um versículo que Deus falou comigo, né, que está lá em Salmos 46:10. O Senhor será exaltado acima de todas as nações. A sua glória encherá toda a terra. Glória a Deus e aleluia. Eu quero pedir que a Augusta, né, inicie essa oração. Eu creio, assim, poderosamente em tudo que Deus irá fazer através dessa live, já está fazendo. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido muitas mensagens de ministérios que estavam parados e passaram a serem ativados. Estou muito feliz porque em alguns montes que nós já estamos orando, que as pessoas já estão se posicionando, nós já estamos vendo a manifestação, né, da igreja, um monte da religião. E isso é muito gratificante, porque foi o Senhor que deu o direcionamento de estar convocando toda a terra, né? Para entrarem nessa intercessão, nesse governo, não só ocupar cadeiras, mas governar e ter um entendimento das armas espirituais. Então, tudo isso é muito glorificante. Então, quem estiver entrando nessa live, as meninas que estão sendo as convidadas, são elas que foram ativadas no mundo espiritual. Nós estamos em uma ativação profética, clamores que governam o som da intercessão. Talvez vão chegar na live e não vão entender nada, né? Essa conversa de intercessor, essa forma que a gente tem que se manifestar no mundo espiritual, mas intercessor é dessa forma mesmo, né? Pega essa moção, vai para cima no mundo espiritual, e aí nós guerreamos, nós lutamos, é intercessor, querido. E nessa época, nesse momento em si, como eu posso falar, os céus, né, necessitam do posicionamento de cada homem, cada mulher de Deus, que possa orar, possa interceder com entendimento e usar as armas corretas. Minha amiga, a oração está com você. Amém. 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 Infelizmente, né, algumas pessoas estão dormindo ainda por essa questão das guerras espirituais, porque elas acham que elas aceitam Jesus e é um mar de rosas. Não, quando você aceita Jesus, é um convite para você participar de uma guerra. Nós estamos em guerra pela nossa família, pelas pessoas que a gente ama, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa nação, né? O Senhor é o Rei das nações, né? E o nosso chamado é esse. Então, infelizmente, as pessoas precisam muito acessar esse conteúdo para serem ativadas, porque umas não conhecem, outras estão muito no raso ainda e precisam lutar com as armas certas. Porque se você vai para uma guerra despreparada, você não vai ganhar essa guerra. E aí você vai ter um estrago, às vezes, dentro da sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, porque você não tem estratégia de guerra em ambientes específicos da sua vida, né? E você acha que é tudo uma mentira, e aí entra sofisma na sua mente, entra fortaleza na sua mente, e você fica despreparada. E Deus te chamou para esse lugar, é o posicionamento, né? Ele não só sobre renúncia, sobre obediência, mas sobre armas espirituais. Que nós saber se movimentar corretamente no mundo espiritual. Saber o tipo de oração que vai usar em determinadas situações, quais são as armas, quais são as ferramentas que eu vou usar para esse tempo, para esse ciclo. Então, eu vejo que a igreja em si, que
os que estiverem entrando não nos confunda como estivéssemos falando mal da igreja. Não, porque somos a igreja, né? Como eu falei, nós estamos falando de pontos de dor, né? Eu vejo que as pessoas, de fato, não conhecem o mundo espiritual. E por ainda não conhecer o mundo espiritual, por não ter identidade espiritual, né? Por não se assumir ainda como os filhos, de não chamar essa paternidade para a vida deles, de entender, né, que realmente o mundo espiritual, o mundo invisível, ele é mais visível do que o real. Eles não sabem se movimentar, né? E tudo eles acham que é o diabo. Não, gente, nem tudo é o diabo, não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? Então, assim, muita coisa precisa de nós mesmos. Transformação, principalmente no nosso caráter, na nossa personalidade, é busca, gente, intimidade. Não tem como se relacionar com Deus, né? De outra forma, se não for através das orações, porque Deus é Espírito e Ele se revela através da letra, que é a própria palavra de Deus, e nós precisamos buscar a todo tempo e a todo momento. Mas eu creio que no nome de Jesus, Amém. Que essa ativação está levantando, né? Guardiões de monte, aqueles que não vão apenas ocupar as cadeiras, mas vão governar sobre ela, e no poder da unidade, nós iremos quebrar as resistências. Aqueles que não veem vão passar a ver, os que não ouvem passarão a ouvir, os que não falam não passarão a falar. Aqueles que porventura se acham que estão mortos vão retornar à vida e serão vozes diante dessa terra para decretar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos orar para a gente continuar. Vamos orar. Você que está na live aí, né? Vamos orar conosco, decreta. Se você já sabe qual é o teu monte, se movimenta diante dele e vamos apresentar essa live diante das nações. Amém. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, por essa live, mais uma live, Senhor. Sim, Deus, muito obrigada. Mais uma live para a honra e para a glória do teu nome. Sim, Senhor Jesus. Nós queremos profetizar que não é somente uma reunião, mas palavras que vão ser decretadas aqui, Senhor. Efeitos espirituais na vida de cada um que aqui está, Pai. Aleluia. Essas pessoas que eu não sei o que elas precisam, mas essa live ela é específica, Senhor, para ativação na vida de cada um. Que todos que entraram aqui, Senhor, possam sair daqui ativadas, receber uma palavra. Para que elas possam ter estratégia, Senhor, no mundo espiritual, para poder guerrear. Na sua família, no seu trabalho, Senhor, em algum lugar que ela precisa vencer, que o Senhor dê estratégia, Senhor, para que Pai. Ativa os dons, Senhor, ministeriais que o Senhor tem para a igreja, Pai. Aleluia. O dom do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, possa, Senhor, desenvolver na nossa vida, crescer em nós, Senhor, glória, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos faça avançar o teu reino. Aleluia. Para avançar, nós temos que crescer em fé, crescer com armas espirituais. Aleluia. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos nessa noite, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que os nossos 5 ouvidos sejam ativados aqui nessa noite, Pai. Em nome Ele quer lançar setas, Ele quer confundir nossa mente, Ele quer nos enfraquecer na fé, mas em nome de Jesus, aquele que está fraco vai sair daqui forte, aquele que está vai sair vai descer com um renovo aqui nessa live. Glória a Deus. Nós possamos continuar a caminhada, porque melhor é o final das coisas do que o começo. Não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. E o reino é para quem tem força. É para aqueles que estão com ânimo, com coragem para terminar essa corrida. Nós terminarmos essa corrida, nós temos que nos enchermos do Espírito Santo. Aleluia! Em nome de Jesus, fique conosco e nos fica, Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, nosso discernimento, seja aguçado. Abre, Senhor Jesus. Tudo aquilo que está travado,
travado, e tudo que está parado, porque o teu reino é um reino em movimento. Em nome de Jesus. Não é um reino parado, mas é um reino que está em constante movimento, Pai. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar o nosso coração aqui através da nossa irmã, através das pessoas que estão participando dessa live, que nós possamos, como igreja, receber a palavra, Senhor, aqui. Em nome de Senhor. Cada família, cada casa. Queremos que há um propósito estarmos juntos aqui nessa noite. Em nome O Senhor não de quer multidões, o Senhor quer aquelas que estão disponíveis. Em nome de Coração disponível para obedecer, para buscar, para conhecer o Senhor cada dia. Em nome de Jesus. Mais de Ti a cada dia, Senhor. Porque há muito mais no Senhor. Águas profundas nós queremos buscar, Pai. Pega as tuas mãos, Senhor. Guarde a nossa coração, a nossa família, a nossa casa. Oramos e intercedemos, Senhor. Sim, ó Deus. Em nome de trazer o céu aqui nessa live, Pai. Em nome de Jesus. Deixar essa noite cheia da tua presença, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tice, minha amada, é contigo agora. Se apresente, né? Então, eu sou a Tice, mãe de 6 filhos, casada com o Sérgio e apaixonada pelo reino, apaixonada por Jesus. Eu conheci o Senhor há 20 anos atrás, no entanto afastei-me durante 6 anos. Creio que tudo já fazia parte desse plano, porque nós temos que crescer. A caminhada é árdua. Não vamos dizer que é fácil, mas é a melhor decisão que qualquer pessoa pode ter nesta vida. Passei pelo mundo das drogas, passei por diversas situações na vida. E de tudo o que eu vivi, abreviando, de tudo o que eu vivi, de tudo que eu já provei nesta vida, a melhor coisa, a melhor decisão é viver para Cristo e estar com Ele. Glória a Deus. Logo, eu sempre tive muita intimidade, sempre busquei ter intimidade com o Senhor, porque quando eu recebi Jesus, eu tive um encontro real com Deus, não é? Cada um tem a sua história. Eu tive um encontro real. O Senhor apareceu. Aquela luz que entrou dentro daquele quarto, eu nunca mais tive aquela experiência. Eu gostava, Senhor, de voltar a ter, mas agora são outras, não é? Agora são outras. E eu não imaginava viver o que eu estou a viver hoje, não imaginava que realmente viver com Cristo é palpável. Tu podes tocar o Senhor. E Deus abriu os meus olhos espirituais e eu sei saber o que é essas coisas, não é? Porque assim, nós quando recebemos Jesus, nós temos que ser discipulados e acontecem muitas coisas que nós sabemos que nós lutamos contra um sistema. Um sistema que dentro desse sistema existe um evangelho adaptado de homens que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E esse espírito de religiosidade que tenta intimidar, ofuscar, aprisionar os filhos de Deus, acabamos por ser perseguidos, mas eu creio que até isso tornou-se em bem. Não só na minha vida, e acredito na vida de todas as pessoas que querem seguir o Senhor. E eu tenho sido ativada. Eu tenho sido assim, desde que eu voltei para Cristo, eu voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei por ter saído magoada com a igreja, achava que tudo era porque é isso que Satanás põe na nossa cabeça, que era tudo uma seita. Porquê? Porque nós olhamos, deixamos de olhar para o Criador e olhamos para a criatura. E o nosso olhos têm que estar sempre no Criador e não na criatura. Sim. Mas tudo isso fazia parte do plano porque nós precisamos de crescer. Há coisas lindas a acontecer, o Senhor dá-nos armas. E nesta altura, nestes 5 anos, tem sido, eu não consigo explicar.
tem sido tão maravilhoso. Mas fazer esta ativação foi uma loucura. Eu não, assim, eu tinha muito, eu acho que não sei se vai ter tempo para explicar tudo. Mas fazer esta ativação profética foi tipo é como se fosse, foi uma bomba dentro de mim. Eu há 3 semanas falei com o Augusto e disse assim, opa, estava ali na cozinha e para quem não entende de reino, de repente vejo uma roda em fogo. Roda em fogo? Senhor, o que é isto? Porquê que eu estou a ver isto? Porque é de repente. E o Espírito Santo diz-me assim, filha, aceleramento ministerial. Eu não sabia dos 7 montes, não sabia da ativação, não sabia de nada. Foi assim, E eu depois, exato, e depois a Augusta falou, eu fiquei assim, aquilo ficou, foi como se fosse como é que se diz, uma pequena brasa colocada dentro do teu coração e começa ali a ferver, tu não ficas incomodada, porque não dá, quando é o Espírito Santo, quando não é uma coisa almática, quando não é carnal, não é almático, não vale a pena, porque tu não consegues, tu vais. Então eu fiz esta ativação e eu estou assim, estou numa loucura agora, porque eu estou numa loucura, porque Deus falou comigo especificamente. Porque o que é que acontece? Eu quando o Senhor me levanta para orar, sempre a minha vida é mais de madrugada, por isso é fácil para mim estar neste horário. Tu oras e tu vês que é uma oração levada pelo Espírito Santo, tu oras pelos governantes, tu oras por todos os governantes, desde a política, pelos líderes espirituais, tu oras pela igreja, oras pelos mais necessitados, pela família. E tu estás assim, tu sabes que é uma oração dirigida, mas com a ativação, eu eu recebi armas específicas, estratégias específicas para eu orar por cada monte do qual Deus me chamou. E dos montes que Deus me chamou, eu já sabia que o Senhor que tinham com a família, eu já sabia também que tinham com o governo e com a religião, mas outro que o Senhor falou claramente comigo foi com as artes. Este foi uma coisa louca, foi com as artes. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, artes. Porque assim, nós fomos criados para reinar na Terra. Nós não vamos ver com esta mentalidade de miséria espiritual, de andar no raso, porque isso é diabólico. Isso é diabólico. As pessoas não têm noção do que é o reino espiritual. Ela é mais real do que o físico. Isso aí. Existem principados, assim, é um mundo muito bem organizado. Muito. Há uma hierarquia, né? Exatamente, pastora. E existem demónios específicos para acorrentarem pessoas em diversas áreas. E a igreja tem que entender que existe uma convocação a nível global. Existe uma movimentação profética a nível global para aquilo que Deus vai fazer na Terra. Sim. A Igreja de Cristo é uma igreja unida. Amém. Nós não somos uns contra os outros. Glória. E nós somos chamados para nós cuidarmos uns dos outros. Porque o mundo precisa de ver o amor que nós carregamos. A igreja é feio, a igreja está uns contra os outros. Nós não fomos chamados para isso. Isso aí. E nós temos que ocupar todos os montes, todas as esferas da sociedade na Terra, porque nós fomos feitos reis e sacerdotes para reinar na Terra, em todas as esferas. Aleluia! Larga de dizer, ai, não posso dançar. Quem disse que eu não posso dançar para Deus? Quem disse que eu não posso abrir uma escola de dança para honrar e glorificar o nome do Senhor? Quem disse que eu não posso louvar a Deus? Eu canto, eu sou uma cantora, mas eu só canto para Deus, para glorificar o nome do Senhor. Quem disse que eu não posso ter uma discográfica? Quem disse que o meu filho não pode ser um político que leva a palavra de Deus, que leva os valores, que leva os valores da palavra para o Parlamento? Meus amores, este é o tempo que a igreja tem que estar unida. Isso aí.
todos os montes que o Senhor nos chamou para governar. Quem não fez essa ativação, porque é o que isto assim, é o que a pastora carrega. Nós estamos a beber da fonte que a pastora teve que passar lá atrás. Olha, isto é profundo. Só Deus sabe, o Espírito Santo, os anjos que têm descido e subido para sustentar a pastora, e nós estamos a beber daquilo que foi feito no secreto. Só Deus sabe. E é palpável, por exemplo, na minha visão espiritual é visível. Porque enquanto eu falo, eu vejo partículas de ouro sobre a vida da pastora. Eu vejo partículas de ouro sobre a vida da pastora. Isto foi tão forte que eu estava sentada e eu dizia assim, filha, a minha serva diz que não é mestra, mas ela movimenta-se sob uma unção de mestre. Olha que lindo que é. E eu digo assim, porque Deus fala connosco, mas é preciso nós estarmos atentos. Ontem o Senhor disse assim, filha, é preciso ter um coração nobre. É verdade. Para acessar as coisas espirituais, tu tens que ter um coração nobre. Tu tens que ter humildade no coração. E assim, eu sempre tive esta... E eu estou em crescimento, porque eu não sei nada. Tudo que eu estou a falar aqui é daquilo que eu vivo no secreto. É daquilo que Deus me dá. É daquilo que Deus me mostra. Mas existe uma renúncia. Existe um caminho de santidade. Existe um caminho de renúncia mesmo. É fácil não. Porque nem toda a gente vai entender. Vai lá dizer, vai falar aí. Eu hoje falo abertamente, porque o Senhor arrancou o medo de mim. Eu tomei medo, eu tinha medo de pastores, eu tinha medo de liderança. Eu tinha medo de liderança. Ainda ontem tive assim uma crise. Atenção, porque Satanás ele vai trazer pensamentos contrários para que nós fiquemos amarrados e não consigamos fluir naquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Eu ontem veio assim uma crise. Se calhar não é para tu fazeres isto. Meu Deus. Porque existe um espírito de intimidação. Isso aí. Para bloquear a igreja. Eu vivi isso. Ninguém me contou. Eu quando para me afastei... a manifestação dos filhos, né? Justamente. Exatamente. Porque o Criador espera a manifestação dos filhos. E como a igreja, porque nós não estamos ainda, alguns países não, mas eu vou falar o Brasil, né, em si. Ele ainda não vive uma perseguição, mas vivemos uma perseguição religiosa. Isso é terrível. E vamos ver o que falta, eu vejo o que falta? Discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual é uma arma. Você não tem noção como eu estou sendo atacada, né? Já passei por tudo aí. Mas é porque nós vamos mexer em áreas que possivelmente elas estavam escondidas. Então, quem está dentro da sua bolha só vê o que acontece dentro do que ele manifesta ali, do que o dia dele ali. Mas é o que eu falo, quem é um intercessor de nações, quem é um intercessor territorial, ele não se move apenas para o local, ele se move para as nações. Então ele sente o peso da nação, ele sente o peso da dor. E para se mover com autoridade no mundo espiritual, para mexer em áreas, para destronar tronos, né, para ir de encontro aos principados, porque o que os principados hoje estão fazendo? Estão indo de contra os líderes. Porque esse é o objetivo deles, destruir a liderança. E como que destrói a liderança? Colocando pensamentos egoístas, né? Colocando pensamentos, né, de individualismo. Nós vemos, por exemplo, no meu caso, né, o monte da religião, ele grita dentro de mim, né? Ele grita. Isso me dói, eu choro, né? Eu falo, não, Senhor, eu não aceito, né? E muitas das vezes eu orei, muitas vezes eu tive que me posicionar sozinha, né? Porque como estava dentro de uma bolha, e muitas das vezes as pessoas, se não são culpa deles, tá? Isso aí é vocação, isso é ministério, isso é chamado. Quando não se movem em áreas territoriais, não conhecem áreas territoriais, eles não sentem o peso da nação.
da necessidade do outro, da dor do outro, né? Lido como se fosse, né, algo a mais, e não é. Então, isso é muito forte você está falando, porque nós precisamos nos mover em unidade. O segredo para quebrar todas as resistências no mundo espiritual é a unidade entre os irmãos, é a unidade das igrejas, é um estendendo a mão para o outro, ajudando no que pode e levantando para alcançarmos os perdidos. Exatamente, é mesmo assim, pastora, porque assim, sem unidade, quem provoca a desunião? De onde é que ela vem? Não é do Nosso Senhor. Não é. E assim, eu, por exemplo, o Senhor me levanta muitas vezes. Assim, existem coisas que eu vivo que as pessoas não têm noção. Uma vez, o Senhor me levantou de madrugada, eu comecei a orar por intercessores que eles... isto é sério, existe uma igreja subterrânea na África. Pessoas que estão a ser perseguidas neste momento. Essa igreja está debaixo, está em solo. Eles têm páginas da Bíblia, só que o Senhor colocou um manto de invisibilidade porque os feiticeiros naquela zona procuram e não os conseguem encontrar. E o Senhor levanta-te e intercede por isso. Eu vou dizer isso, vão dizer que eu sou louca da cabeça, mas o Senhor me mostra. Isto, e pode parecer loucura para as pessoas, mas isto está a acontecer. Às vezes o Senhor levanta, e eu não sabia dos montes para governar. Não, o Senhor está a levantar. Olha que isto é lindo demais. Nós não vivemos isto assim à toa. O Senhor está a levantar, que é para nós termos uma estratégia definida naquilo que o Senhor quer. Naquele dia tu vais te mover só ali para governar naquele monte. Porque os líderes espirituais, eles precisam de oração. É claro que nós sabemos que vai haver maus líderes, mas isso não é connosco. Não é a nossa função. A nossa função é orar. A nossa função é estarmos em unidade, é estarmos alinhados numa só voz, num só espírito, numa só visão. Existem almas. A nossa corrida, eu digo assim, a nossa corrida é contra o tempo. Sim. Nós temos pessoas na rua, debaixo amarradas na prostituição, temos pessoas mendigos que vivem na rua. Nós temos pessoas amarradas em seitas, em regiões completamente horríveis que mantêm as pessoas aprisionadas. Sim. Nós temos pessoas que se suicidam. Bom, a sociedade está a gemer pela manifestação dos filhos de Deus. Não é tempo para brincar, é assim, eu posso... Acabou o raso, não dá. Não dá cada dia. Se nós pensarmos assim, cada dia que passa é menos um dia de vida que nós temos na Terra. É menos um dia de vida. Às vezes as pessoas dizem assim, na minha casa, tu não dormes. Tu não dormes. Tu não dormes, passas... Deitas-te à meia-noite, estás às 2 acordadas, mas é assim, eu sou alimentada, eu sou sustentada pelo Senhor. E eu dou glória a Deus, porque assim, há uns anos atrás eu lembro que chamaram lá à frente, quem tem chamado intercessor, mas eu vou, aquela hora, eu não estive afastada, então tudo, nós vemos com uma fome, quem vem, eu vou. Quando eu fui, eu chorava, eu gritava, porque era como eu via a terra, eu sentia a terra a gemer dentro de mim. Eram umas dores que eu sentia no meu corpo. Eu fiquei mais de 1 hora aos gritos no chão, e quando me levantei, as pessoas diziam, coitada, as pessoas não entenderam nada, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, coitada, nunca mais vais passar por isso. Eu disse assim, Senhor, não tem nada a ver, meu Deus. Eu estava a sentir a dor das almas dentro do meu corpo. Eu estava a sentir dores de parto. Eu não sei se já sentiram no espírito dores de parto horríveis. Que dor é esta, Senhor? E a partir daí o Senhor foi-me levantando. Eu quero falar aqui de algumas armas que o Senhor foi-me dando a nível... Sim. O jejum é uma arma que não é para mudar Deus. Atenção, o jejum é uma arma que Ele vai te meter sensível ao Espírito Santo. Isso. Eu só quero acrescentar uma coisa, só te cortando um pouquinho.
A gente sempre ouve as pessoas falarem assim, Deus parou de falar. O Senhor me revelou esses dias. Ele nunca parou de falar. Foram os filhos que pararam de ouvir. Porque para acessar o mundo espiritual, né, você tem que tirar as sandálias do teu pé, porque o monte é santo. Você tem que se esvaziar de você mesmo. Você tem que lavar as suas mãos, seu coração, né, sua postura, para de fato, então, ouvir a voz de Deus e não ser enganado. Quando o Senhor me deu essa visão dos 7 montes, justamente é o que é isso? Para nós protegermos o profético. Nós estamos prestes a viver um avivamento. E o profético, ele está sendo abalado. As estruturas do profético estão sendo envergonhadas. Então, é a hora, se tiver intercessor aqui, se tiver pessoas que têm intimidade com Deus, é hora de se posicionar em oração. Porque como vai haver profético, avivamento, se o profético está prostituído? Não tem como. É verdade. Então, é a hora de nós mover. Cada ciclo e cada estação tem um tempo. Teve o tempo dos mestres, teve o tempo dos apóstolos, que precisavam se mover em uma determinada função. Agora o Senhor está chamando o povo de guerra para se posicionar e ocupar as cadeiras de governo, com conhecimento e armas espirituais. Pode falar, Tício, desculpe ter cortado. Não faz mal, é isso mesmo. Olha como Deus confirma. Ontem o Senhor, eu tinha aqui, ontem o Senhor disse assim, filha, os meus filhos deixaram de me ouvir. O mover profético sobre a terra, estes dias, vou arrancar filhos de estruturas que os mantêm aprisionados, filhos que perderam o foco, que estão arrependidos, mas não conseguem sair das estruturas demoníacas deste sistema. O Senhor falou ontem essa palavra comigo, porque eu às vezes vou apontar, porque eu estava aqui. É forte. Mas eu estava a dizer, meus irmãos, quem estiver aí a ouvir, que às vezes as pessoas ficam paralisadas, não é? Existem armas de aceleramento na nossa vida. O jejum é uma delas. E Deus vai pedir, Deus pede-nos coisas, assim, a mim pede mesmo. Deus pede-nos coisas. Deus pede-nos coisas, eu já me pediu muita coisa, e eu digo assim, que loucura é esta? Mas uma das coisas que Deus, que eu fui fazendo e que foi ativando em mim, foi o jejum. Por exemplo, na virada do ano, calendário gregoriano, todos nós festejamos, enquanto todas as pessoas bebem, festejam e comem, eu entro no jejum. Ou de 40 ou de 50. O Senhor sempre dá. É o 3º ano que eu faço isso e eu tenho sido ativada. E o Senhor foi fazendo o quê? Foi ampliando o discernimento espiritual. Sim. Porque foi ampliando o discernimento espiritual. E é a nossa busca, o nosso desejo que nós queremos. Se tu queres mais, se tu queres mergulhar nas águas profundas mesmo, mas de maneira que tu percas o pé, que não consigas ser mais tu a dirigir a tua vida, mergulha, jejua, adora, porque o Senhor, neste tempo, o Senhor disse assim, filha, eu estou a revestir os meus filhos com cânticos de guerra. Isso que eu queria que você falasse, que coisa linda, transborda nisso aí. Que não existem na terra. O Senhor vai mandar cânticos celestiais, cânticos e línguas que vão movimentar o mundo espiritual. Porque as pessoas sabem que o cântico espiritual, os cânticos de guerra, eles destroem cadeias de fortalezas, sofismas. Eles paralisam um inferno, estremece. Então, quem estiver aí com esse desejo ardente, algum tejador, porque aquele que ama adorar, não estou a falar daquele que tem boa voz para cantar, mas o adorador não tem nada a ver com voz, o adorador. Deus faz isso. Então, isso são armas de guerra, são estratégias, ouvir a Deus, jejuar, deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida, porque Deus tem tanta coisa linda para entregar,
tanta coisa linda, tanta. O reino é lindo. O reino é maravilhoso. Vão ver o bom. Eu vejo, assim, o Senhor abriu. Tu vês coisas só boas. Não, não. Eu já vi o principal. Eu, quando o Senhor me levantou, eu vi o principado da luxúria dentro da minha casa. Onde haviam as festas. Dentro da minha casa, o Senhor disse assim: filha, eu entrei dentro da tua casa e este é a minha bandeira. Eu pensei que aquilo fosse para nós, porque às vezes no início nós pensamos: não, isto é loucura da minha cabeça, só pode. Às 2 da manhã eu bati direto, desde as 2 da manhã até as 10 da manhã, debaixo da presença de Deus. Um dia entrei dentro da minha cozinha, eu já senti, foi um peso que eu senti. Mas eu já entrei a clamar o sangue de Jesus de costas. Quando eu olho, eu nunca vi um ser horrível como aquele. E ele estava, deve uns 3 metros, uma coisa horrorosa. E eu tremia, eu comecei a dizer: e agora o que é que eu faço? E o Senhor toma autoridade, porque eu dei autoridade em meu nome. Eu só obedeci a 3ª vez, porque eu estava com muito medo. Mas quando eu obedeci, meus irmãos, sabem o que é que aconteceu? Eu tomei autoridade de costas, porque eu não conseguia estar de frente. E o Senhor disse assim: olha para trás. Quando eu olhei, aquele principado estava todo amarrado com cordas de ouro. Cordas de ouro. Amarrou aquele principado. Olhem o poder no nome de Jesus. Nós não estamos sozinhos. Nós quando seguimos, nós quando dizemos sim ao Senhor, nós vamos ver o bom e o mau, mas Deus vai nos mostrar o dom do discernimento espiritual é necessário. As pessoas querem cantar, querem fama, querem público. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Esqueçam isso, filme. Esqueçam isso. Eu, para mim, quanto mais quietinha no meu cantinho tiver, para mim, melhor. Mas Deus mostra. Vamos ver coisas que outras pessoas não veem. Até em pessoas têm que ter caráter de integridade, coração honesto. Porque o dom do discernimento de espíritos não é para andar aqui a falar da vida do outro. Tem nada a ver com isso. Mas é para serem íntegros, porque Deus precisa de homens e mulheres, jovens também, porque eu vejo tantos jovens que o Senhor está a levantar. Jovens profetas, evangelistas, missionários, pastores, jovens. O Senhor está a mexer. Eu sempre disse assim: eu não tenho paciência para jovens. Eu tenho 6 filhos. Adolescentes. Um já adulto, mas tenho adolescência. Mas os jovens todos gostam muito de mim. Eu disse: mas eu não tenho paciência. Não, eu estou a ver o Senhor a fazer um trabalho maravilhoso na vida dos jovens. Apoiem os filhos. Orem pelos jovens. Orem, nós temos que orar, nós temos que nos posicionar. Então eu tenho vivido esta loucura, esta ativação, meu Deus. Deixem-me só contar que na segunda noite eu tive um sonho. Sim. E esse sonho, eu fui ativada. Eu vinha e vinha uma mulher curvada. Só eu via que ela tinha um demónio sobre as costas dela. Ninguém via. E havia um pastor e eu agarrava no microfone e eu dizia: eu sei o que é que esta mulher tem, mas ninguém via, só eu via. E eu dizia assim: eu vou falar porque eu estou debaixo da liderança deste pastor, senão eu não falava. E aí comecei a pregar e dizer o que é que aquela mulher tinha, que era um demónio. Eu vi o demónio e ninguém via. Foi uma ativação, o Senhor ampliou o meu discernimento. Então, viver isto é preciso renúncia, santidade, povo, santidade. Santidade, sei que as pessoas... Santidade não é besta. A santidade começa dentro do coração. Dentro do coração. A santidade, porque assim, é impossível tu continuares com as mesmas vestes que tu tinhas lá atrás quando tu tens comunhão com Deus. Deus não vai, a tua essência, cá lá, Ele vai refinar tudo. Tudo. Não venham cá com coisas, porque Deus vai... Não, a santidade começa no coração. Não vale a pena, podemos ter muita teologia, podem ter a melhor voz do mundo, podem pregar a melhor pregação, mas se o teu coração não é sincero diante de Deus, é para esquecer. Ontem o Senhor falou de corações nobres. Amém. As pessoas estão-se a desviar. Nós estamos a viver a apostasia. É fácil nós discernirmos este tempo. As pessoas estão muito, porque é isto, porque é aquilo. Não é para nós falarmos, porque a palavra de Deus diz: se está escrito na palavra, isto vai acontecer.
Sim. Está escrito, não é anormal para mim, nem é normal para as outras pessoas. Vai acontecer. Mas nós temos que ser íntegros, temos que ter um coração íntegro, pelo amor de Deus. Não interessa que se nós pecamos hoje, porque nós estamos a nossa vida ela é santificada diariamente. Eu estou aqui a falar, mas sou uma pessoa que de vez se gritar, ainda diz, acho que me exaltei um bocadinho. Senhor, perdoa-me. Exaltei-me. Diz, de todos os montes que Deus falou com você, qual que é o monte que chama dentro de você? Que aquela força, assim... Eu vou dizer, eu ia dizer de família, mas não é o da família, é o da religião e o governo. E o governo. Religião e governo. Muitas vezes o Senhor me leva a orar, eu não sei porquê, por líderes espirituais, como líderes que ocupam cargos governamentais, exatamente. E tenho muito, mas muito, muito, pela igreja. Para que esse espírito de Jezabel, para que a cabeça de Jezabel seja cortada a esses demónios de 7 cabeças que tentam entrar dentro das igrejas, que tentam destruir o povo de Deus, dividir a igreja. Às vezes dá-me vontade, se as pessoas vissem eu aqui de madrugada, ou visitasse as nossas casas, meu Deus! É só mesmo assim, meio variada da cabeça mesmo. Se entrasse, os meus filhos entrassem aqui de madrugada, mãe, o que é que se passa? Eu pego uma espada e corto aqueles demónios, porque o Senhor mostra os demónios. Nada em nome de Jesus, dá vontade. É verdade. E isso acontece. Mesmo eu estou na casa, eu congrego na Casa do Leão, eu amo aquela igreja, eu amo tudo ali e amo a igreja do Senhor, são apaixonados pelo reino. É uma igreja profética, apostólica, profética. E quando eles mudaram de sítio e eu estou lá há pouco tempo, o que é que acontece? Um dia o Senhor disse assim, levanta-te e ora pelo apóstolo. Eu comecei a interceder, estou lá há pouco tempo, né? Comecei a interceder. De repente eu vejo um principado com uma estaca, mesmo todo ele. Eu estou a falar, estou a ver, porque eu nunca mais, né, quando essa visão veio, nunca mais vou esquecer. E ele assim, para impedir que a igreja avance, é para impedir mesmo. Vocês acreditam que passados 2 dias eu fiquei a saber que o apóstolo tinha tido um acidente? Meu Deus. Tice, nós já estamos com 45 minutos de live. Ela pode cair a qualquer momento, mas eu quero pedir a você que você possa liberar uns decretos, né, sobre o monte da religião, o monte do governo, seja por, como você falou, por cânticos proféticos, seja por orações faladas, né? Libera aí, né? Libera essa Brasil, minha filha. Né? Nós vamos nos levantar diante dessa nação com autoridade do Deus. Eu creio porque o Brasil atenção, o Brasil, ele tem um lugar no coração de Deus que as pessoas não têm noção. O Brasil é um cantinho do céu na terra. Amém. Assim, é algo que Deus vai fazer nessa nação. Preparem-se, porque essa nação é do Senhor Jesus. Aleluia, nós recebemos. Essa nação é do Senhor Jesus. O Senhor está a levantar homens e mulheres nessa nação. E o nome de Jesus vai ser tremendamente glorificado. O avivamento está a chegar nessa nação. Daí têm saído homens de Deus. O Senhor tem levantado homens de Deus para todas as nações do globo. Nós estamos a ser sustentados. Portugal é sustentado em oração por homens de Deus que saíram daí por decreto do Senhor. Foi decretado isso sobre o Brasil. Podem dizer que o Portugal já tem mais ou menos 4 anos. Aleluia. Então que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, levante tangedores com cânticos espirituais, cânticos que nunca ninguém ouviu.
Porque nós Aleluia. sabemos que aí existe uma unção maravilhosa da adoração, homens que adoram em espírito e em verdade. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te levante, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, na esfera, na igreja, Senhor. Visita os pastores, visita os em nome de líderes Jesus, que estão à frente desse rebanho, que possam receber evangelistas, profetas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor, com uma voz, Senhor, com uma voz viva, Senhor. Que todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, possam, Senhor, beber daqueles homens que tu tens levantado, que estão ainda escondidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que tu tens, Senhor, venha a transbordar, Senhor, na vida, Senhor, de pastores, na vida, Senhor, de evangelistas, missionários, Senhor. Cura, restaura, força para esses homens e mulheres que estão à frente de rebanho, Senhor. Meu Deus, que haja cura dentro da igreja, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a unidade seja uma unidade de espírito, Senhor. Sim, Meus irmãos, Senhor, que não estejam preocupados com o que o outro está a fazer, Senhor, mas que a igreja viva unida, Senhor. Nós precisamos que essa união, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, que nós sejamos só um, Senhor. Não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com nada, Senhor, mas tem a ver com proclamar a tua palavra, com proclamar, Senhor, o teu nome, Senhor, seja glorificado através da terra, Senhor. Porque nós fomos feitos, Senhor, reis e sacerdotes para reinar nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos pela unidade da igreja, clamamos pela unidade dos povos, meu Senhor. Onde estivermos ouvido para ouvir a voz do Espírito, que essa oração, essa ativação profética chegue aos corações, meu Senhor. Que haja transformação, meu Senhor. Que possamos nos levantar, Senhor, com uma voz profética sobre as nações da terra. Traga a força que eles precisam, meu Senhor. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, Senhor. Que o seu nome seja glorificado aos quatro cantos dessa terra, meu Senhor. Em nome de Jesus. Que cada homem que levantar, seja traz espirituais, ferramentas, reveste o teu povo, Senhor, com autoridade, meu Senhor, traga pelo amor, meu Senhor. Senhor, meu Deus, resgata os seus filhos que caíram, meu Senhor. Um óleo de alegria sobre o teu povo, Senhor. Que não quer, Senhor. Em nome de Jesus, que essa opressão maligna venha a cair por terra no nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, um óleo de alegria, Senhor, sobre o povo, sobre a tua igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, andar no teu amor, Senhor. Porque nós podemos ter muita coisa, mas o teu amor, ele é tão maravilhoso, Senhor. Que nós possamos abraçar, Senhor, o necessitado, Senhor. Que nós possamos abraçar, Senhor, as almas, Senhor, que estão famintas e sedentas, Senhor. Da tua presença, do teu amor, Senhor. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que ama. A igreja de Cristo é uma igreja que ama, Senhor. Porque o teu amor, Senhor, está em nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, levanta, Senhor, no meio, Senhor, nos líderes, Senhor, na política, Senhor, levanta os teus, porque nós sabemos que tu levantaste, Senhor, no meio da política, Senhor, em cargos, Senhor, que vão fazer a diferença, Senhor, para que toda a ideologia macabra de demónios caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Meus amados, Senhor. olha, beijo no coração de vocês duas, né? Beijo no coração de todos vocês. Semana que vem nós estaremos com mais uma, né, ativada,
no mundo espiritual. Tem mais. Tem mais, tem mais. E assim, uma vez por semana, estaremos sempre com alguém que está passando por essa ativação profética para derramar sobre as nossas vidas. Tice, meu amor, beijo no coração, que o Senhor te enche de armas espirituais, Amém, que você seja uma tocha viva, não só em Portugal, mas nas nações da terra. E nós estamos aqui conectadas, né? E conectados com um único propósito, levar o amor de Jesus Cristo aos quatro cantos dessa terra. Amém. Beijo no coração, Deus abençoe, uma noite abençoada. Próxima.